Olá, eu sou a Priscila, professora de História. Sejam bem-vindos ao nosso canal Aletheia. Para quem ainda não conhece, a palavra aletheia tem a sua etimologia que vem do grego antigo e significa verdade. O prefixo a, ele significa negação, ausência. A raiz let significa esquecimento, ocultamento, aquilo que está encoberto. Portanto, aletheia é o não esquecimento ou não ocultamento, ou seja, aquilo que se revela que não está escondido. Na filosofia grega, especialmente em Parmênides, a aletheia não é só verdade como correspondência entre palavras e fatos, mas o desvelamento, o ato de trazer à luz, de revelar o que estava oculto. A nossa aula de hoje, nós vamos trazer aqui a luz, a verdade, sobre as etnias, as religiões e a identidade e a herança histórica do Oriente Médio. Religião, etnia, nacionalidade e território. Etnia, o que é? É uma grande família que compartilham características culturais, históricas, linguísticas e religiosas. Falam idiomas, repartem crenças, vestuário, culinária, dialeto. É importante destacar que etnia não é a mesma coisa que raça, tá? E sim um conceito cultural de fator social, enquanto que raça é um fator muito contestado no conceito biológico. Um exemplo são os povos indígenas, os povos originários no Brasil, que pertencem a várias etnias, como os guaranis, os tupinambás, Yanomami, como na África, os iorubás. Pois então vamos falar do conceito de raça. No século XIX, cientistas usaram o conceito de raça, como branca, negra, parda, amarela, indígena, para definição justificativa para a escravidão. Sim. O colonialismo e racismo. Com o tempo, a genética provou e comprovou que os seres humanos pertencem à mesma espécie. Então, raça como fator biológico não existe, pelas diferenças físicas serem muito superficiais. Raça como fator social no Brasil, o IBGE faz essa distinção como categoria, que é para identificar e tornar visível as desigualdades sociais existentes. Mas nós vamos falar do Oriente Médio. Como que a gente pode separar religião, etnia e nacionalidade? Isso tudo pode ser muito complexo, porque essas identidades elas se sobrepõem e se misturam, e é aí que pode confundir. Então vamos dar uma atençãozinha para isso. Por exemplo, uma mesma etnia, ela pode viver em vários países, tá? Uma mesma religião, ela pode existir em várias etnias. E uma mesma nacionalidade, ela pode conter diversas etnias e religiões. Como no Oriente Médio predomina duas religiões, o judaísmo e o islã. É predominante essas religiões. Os muçulmanos são dois grupos, xiitas e os sunitas. Isso a gente pode conversar na outra aula, a respeito de como aconteceu essa subdivisão. Mas os estudos genéticos históricos mostram que o Oriente Médio ele foi um ponto de encontro de civilizações por milênios. Isso contribuiu para a sua diversidade. É comum a miscigenação entre povos semitas, indo-europeus, turcomanos e africanos. Mas os árabes, eles formam a maior etnia na região do Oriente Médio. E a religião majoritária é semita. Mas temos outras etnias, os curdos, por exemplo, não são árabes. Eles têm língua própria, onde eles habitam no Iraque, no Irã, na Turquia, na Síria. E são majoritariamente muçulmanos sunitas, né? Outra etnia, os persas, também é assunto para outra aula. Qual é a língua deles? Eles falam farsi. É a etnia majoritária do Irã. Eles são muçulmanos xiitas.
E esses eles não são árabes também. E tem também outras religiões, tem o zoroastrismo, que é uma antiga religião persa, que ainda é praticada em pequenas comunidades no Irã, por exemplo, né. Mas os judeus, eles são uma etnia semita, com subdivisões culturais e geográficas, mas unidos pelo judaísmo. Ele tem o seu sincretismo espalhado pela Etiópia, pelo Oriente Médio, eh, por vários lugares da Península Ibérica, mas Israel é o único estado judeu no mundo e o hebraico é a única língua oficial que eles têm. Os turcos também são sunitas e habitam a Turquia. Vamos falar agora sobre nacionalidade. A nacionalidade, o que que é? Ela é um vínculo legal que uma pessoa tem com o seu país, sendo natural do país ou naturalizado nele, o que contribui para a preservação desses povos diversos. A diversidade geográfica lá que tem no Oriente Médio tem muita montanha, tem deserto, tem costa, então isso ajuda a preservar as etnias, né. Mas ainda assim o Oriente Médio é um ponto de junção entre a África, Europa e Ásia. E qual é que é a importância estratégica deles, né? Eles têm o Canal de Suez, no Egito, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e é conectado à Europa e à Ásia. E eles têm também o Estreito de Hormuz, no Irã, né? Que controla o acesso ao Golfo Pérsico e é fundamental para o petróleo. Jerusalém, Bagdá, Meca, Damasco são centros históricos, religiosos e comerciais desde a antiguidade. E é por isso que a região sempre foi disputada por impérios persas, romanos, otomanos, britânicos, etc. Agora vamos falar sobre religião. Vamos saber separar a religião. A religião de origem hebraica, o judaísmo, de origem islâmica, os muçulmanos xiitas e os sunitas, o cristianismo e o seu sincretismo. Existem outras, mas vamos começar devagar, desembaraçando o entendimento, para que a gente possa ir desembrulhando e conhecendo devagarinho e chegar ao real entendimento. O judaísmo, ele é conservado pelos hebreus como uma religião tradicional. É concentrado em Israel, mas após o Holocausto, né? Depois de tudo que aconteceu, fizeram esse estado para eles aí. O estado não é completamente judeu, mas existe a minoria que são cristãos, que vêm de vários lugares do mundo, mas essa grande maioria aí são árabes palestinos, identificam como igrejas ortodoxas e anglicanas e vivem em lugares como Galiléia, Nazaré, Jerusalém Oriental. E o islamismo? O islamismo é a religião majoritária em todo o Oriente Médio, exceto em Israel, né? E agora vamos tratar do antissemitismo e do antisionismo. Vamos entender o que que é uma coisa e o que é outra, para que a gente possa separar e não fazer julgamento errado, não andar cometendo coisa aí que não é para cometer. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a ONU aprovou a partilha da Palestina em 1947. E em 1948 foi criado o Estado de Israel. A ideia política da criação, manutenção do Estado de Israel como Estado judeu, sendo chamado de sionismo. O que é sionismo? O sionismo político é um movimento político e ideológico que surgiu no final do século XIX com o objetivo principal de criar um Estado judeu, independente da terra de Israel. A Palestina, que os judeus consideraram a sua terra ancestral, eles defendiam que esses judeus formavam um povo, uma nação, não apenas uma religião, e por isso eles tinham direito de autodeterminação. Já os judeus ultra-ortodoxos, eles acreditam que o Estado de Israel não deveria existir antes da chegada do Messias, ou seja, eles não acreditam em Jesus, para quem é cristão, né? Desde os tempos bíblicos, Sião já era um símbolo de esperança, redenção e lar espiritual
para os judeus da diáspora. Por isso, voltar a Sião, mesmo de forma mística, era um ideal antigo do sionismo religioso que o sionismo moderno transformou em projeto político e concreto. Sião, originalmente, ele era uma fortaleza jebusita localizada em um monte próximo a Jerusalém. Quando o rei Davi conquistou essa fortaleza, ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Sião se tornou o símbolo da terra prometida na presença de Deus, de centro espiritual do povo de Israel. Salomão, seu sucessor, ele deu continuidade à importância de Sião ao realizar uma obra monumental. Construiu o primeiro templo de Salomão. Ele edificou o templo de Jerusalém no Monte Moriá, próximo à antiga fortaleza de Sião, entende? E com o tempo, isso passou a representar não apenas a antiga fortaleza, mas toda a área sagrada do templo, por extensão, Jerusalém como a cidade santa. Lembrando que o sufixo ismo indica um movimento, doutrina ou ideologia. Portanto, sionismo, doutrina ou movimento baseado em Sião. Isto é, a aspiração de retorno ou ligação à terra de Israel. Tem um salmo, os Rastafari falam muito isso no salmo, eles cantam, né? Às margens do rio da Babilônia, ali nós sentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Esse é o lamento do exílio, né? Simbolizando a saudade da terra prometida. Então vamos falar de antissemitismo. O que é antissemitismo? Pessoal, presta atenção. É ódio puro, é preconceito, é discriminação contra os judeus, enquanto que o povo, religião ou etnia é ódio puro contra eles. A gente não pode ser assim. O que acontece? Envolve estereótipos racistas, teorias conspiratórias, perseguições históricas, assim como deu no Holocausto, né? Esse ódio pelos judeus deu nisso daí. Acharam bonitinho o que Hitler fez? Como que ele pode se manifestar? Insultos, ataque, exclusão, violência contra os judeus, independentemente de suas posições sobre a política de Israel. Atribuir coletivamente aos judeus a culpa das ações do governo israelense é um exemplo muito certo de antissemitismo. E quando é que um vira o outro? Nem toda crítica a Israel é antissemita. Mas o antisionismo pode se tornar antissemita sim. Quando? Quando estereótipos racistas contra os judeus, quando demoniza todos os judeus por causa de Israel, quando tu questiona o direito da existência de Israel com base no fato de ser um país judeu e não por motivos geopolíticos ou humanitários. Então, o antisionismo é oposição política e ideológica. Antissemitismo é preconceito. Anotou? Preconceito. Mas eles podem se sobrepor um ao outro, dependendo do discurso e da intenção. Mas, o termo semita, vamos explicar aqui para nós compreender melhor. Esse termo, na linguística moderna, semita, foi adotado pelos estudiosos do século XIX para classificar grupos linguísticos não raciais. Línguas semíticas incluem, são várias, tem o hebraico, tem o aramaico, tem o árabe, o fenício. Então, portanto, hoje semita designa quem fala ou descende de falantes dessas línguas, não necessariamente com base bíblica ou étnica direta, compreende? Tá, então nós vamos traçar uma linha do tempo para compreender essas diferenças e dissensões. Por exemplo, os hebreus. Hebreu é um termo mais antigo usado para se referir ao povo de Abraão e seus descendentes.
Aparece na Bíblia e também em fontes históricas para descrever os nômades que migraram da Mesopotâmia para a Palestina e Israel. Já israelitas refere-se aos descendentes de Jacó que formaram as 12 tribos de Israel. Foi usado como termo bíblico até a destruição do povo de Israel e de Judá. Outro termo, judeus. Judeus surge após o exílio da Babilônia, referindo-se aos habitantes do antigo reino de Judá. Com o tempo passou a se designar os seguidores do judaísmo e seus descendentes, independentes da localização geográfica. Os judeus, vamos falar sobre os rituais, né, de cada um. Os judeus, eles frequentam o quê? Sinagoga, tem a Torá como livro sagrado, Abraão como patriarca e esperam a vinda do Messias. Eles guardam o sábado desde o crepúsculo da sexta-feira. Eles rezam 3 vezes ao dia com o uso de objetos e mantos de oração. Nem todos os judeus falam hebraico como língua materna. O hebraico bíblico era a língua original dos textos sagrados, como a Torá. Os salmos, os profetas, ele é usado até cerca do século III depois da Era Comum como língua falada, né? O hebraico moderno, ele foi revivido no século XIX e XX como língua falada, especialmente com o movimento sionista. Hoje é a língua oficial de Israel. E o hebraico litúrgico, mesmo os judeus que não falam hebraico no dia a dia, eles usam a língua nas orações, nos estudos religiosos e também nas cerimônias. Os cristãos, vamos botar aqui para que a gente consiga fazer esse entendimento. Os cristãos, eles frequentam igrejas, tem a Bíblia como livro sagrado, Jesus como Messias, tem missa, batismo, confissão. No catolicismo, entre outros rituais em seu sincretismo, como o evangelismo, protestantismo, umbandismo, espiritismo, etc. Já os muçulmanos, o que eles frequentam? Mesquitas. Eles têm o Alcorão e Maomé como único profeta e Alá como único Deus. Esperam a vinda do Messias. Oram 5 vezes ao dia voltados a Meca. A caridade deles aos necessitados é obrigatória. O jejum no mês do Ramadã. Toda sexta-feira ao meio-dia é consagrada a oração comunitária na mesquita a todos que seguem o Islã. E assim como a Igreja Católica tem as suas basílicas, com os corpos de alguns santos, não é verdade? Em Roma, assim também Meca tem a Caaba e os judeus têm o Muro das Lamentações. Essa foi a nossa pegada de hoje e até a próxima.